queridos professores da ESIR. Em nossa 11ª lição deste trimestre, nós vamos falar sobre a obediência me torna livre. O texto para memorizar está em Salmo 119, 45, que diz: Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E nesta lição, as crianças devem entender que a morte de Cristo na cruz é o antídoto para o veneno do pecado que todos nós temos e sentir a confiança no sacrifício de Cristo em nosso lugar. No Conquistando a Atenção, perguntar aos alunos o que eles recomendam para curar dor de garganta, febre, dor de cabeça, dor de dente. Dar um tempo para que eles possam responder. E por fim, perguntar o que eles recomendam para a picadura de cobra. Depois, dizer que a lição de hoje trará um remédio muito diferente para a picada de cobra. Também temos aqui na nossa lição opções de fazer uma serpente no rolinho de papel higiênico e outros modelos. É opcional, mas as crianças gostam bastante dessas atividades. Apresentando a lição. Para as classes cujos alunos têm lição, dividir os tópicos em grupos entre eles, para que eles possam apresentar o que eles aprenderam durante a semana. Para as classes cujos alunos não têm lição, seguir na íntegra o roteiro da história, começando pela leitura de Números 21, de 4 a 9. Dizer a eles que essa história tem muito mais a ver conosco do que imaginamos. Por isso, vamos estudá-la atentamente. Pensem só em uma multidão de pessoas caminhando em um deserto quente e arenoso, carregando suas coisas nas costas, os animais, vivendo em tendas frágeis que tinham que ser montadas e desmontadas muitas vezes. Que jornada difícil, né? O quanto eles reclamavam, e será que eles não tinham motivos para reclamar? Será que nós íamos ser diferentes? Mas eles tinham uma sombra da coluna de nuvem durante o dia e durante a noite a luz e o calor da coluna de fogo. Tinham água da rocha, um maná do céu, ou seja, não passavam sede nem fome. Os anjos estavam sempre cuidando deles. Apesar de caminharem tanto, seus pés não inchavam, suas roupas não envelheciam. Realmente havia, muitos motivos para agradecer. Mas os israelitas viviam reclamando. Agora, se fosse nós no lugar deles, será que nós seríamos melhores que eles? Fica aí uma reflexão para todos nós, né? A murmuração afasta os anjos de Deus. E foi isso que aconteceu. Sem a proteção dos anjos, as serpentes do deserto ficaram soltas. Elas eram chamadas de serpentes ardentes, por conta da picada que ardia demais. Ainda bem que eles perceberam que as suas queixas só trouxeram problemas. Então, mesmo o povo que havia maltratado Moisés, foi até ele, humildemente, confessando os pecados e pedindo ajuda. Moisés era um líder muito bondoso e paciente. Ele aceitou a confissão do povo e orou por eles. Deus os perdoou. Mandou Moisés fazer uma serpente de metal, como se que fosse bem parecida com a serpente viva. Moisés fez a serpente, levantou em uma haste no meio do acampamento. E toda pessoa que olhasse para a serpente, que tivesse sido mordida e olhasse para a serpente,
ia ficar livre, ia viver, né? Que maravilha! Alguns continuavam a se queixar das suas dores, feridas, não acreditavam, né, que era só olhar para a serpente. Continuaram reclamando até não terem mais forças e morrerem. Apesar de a solução estar bem perto deles, eles escolheram não acreditar no remédio mandado por Deus e morreram mesmo. Bom, já os que acreditaram, olharam para a serpente colocada na haste, né? E foram curados. Mas não foi a serpente que estava pendurada que curou, não. O que curava os doentes era a fé na promessa de Deus. O olhar de obediência para a serpente pendurada, os livrava da morte. Aplicando. Dividir a classe em grupos ou duplas, entregar a folha de atividades da página 64, para que eles possam responder, dar um tempo para que eles possam estar fazendo as atividades, corrigir junto com eles e depois dizer: como os israelitas no deserto, nós também fomos mordidos pela antiga serpente chamada Satanás. O veneno do pecado espalhou-se pelo corpo de todas as pessoas desde que Adão e Eva desobedeceram no jardim. O veneno do pecado nos condena à morte eterna, mas Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu para nos livrar da escravidão do pecado e de Satanás. Precisamos dar muita atenção à pergunta 4 dessa folha de atividades. Ela diz: olhar para Jesus, crer, entregar o coração a Ele. Podemos escrever na lousa essa resposta, né? Ou deixar esse cartaz também colocado na sala. Da mesma forma que os israelitas, feridos pelas serpentes, precisavam olhar para a serpente de metal pendurada na haste, a primeira coisa que devemos fazer para sermos libertos do pecado e de Satanás é olhar para Jesus, morrendo na cruz por nossos pecados. Contando aos outros. Dizer às crianças que a tarefa desta semana foi pensada para ajudá-las a seguirem os 2 passos para ser livre do pecado e de Satanás. Elas devem ler 2 versículos por dia, de Isaías 53, meditando bem no que estão lendo. O outro passo é fazer uma oração de entrega todos os dias assim que acordarem. Vamos entregar a elas um cartãozinho contendo um modelo de oração. Usem sempre para fazer a sua própria oração todos os dias. Depois, ajam de acordo com o que pediram, sempre escolhendo obedecer à vontade de Deus. Com certeza, a semana delas será muito especial. Aqui diz: toma-me, ó Senhor, para ser inteiramente teu. Deponho a teus pés todos os meus planos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e toda a minha obra seja feita em ti. Realmente é uma oração de entrega.